Então, pessoal, conectando, né, tudo que a gente vinha falando aqui com as passagens que a gente teve de experiências no marketing, conectando com experiências varejistas, nada disso fica rico se nós não discutirmos como é que o consumidor vai receber esse produto, de que forma que isso vai chegar em casa, qual é a última milha, que é um dos grandes fatores que não podem ser negligenciados numa análise de qualquer e-commerce. E nós decidimos aqui montar um debate riquíssimo e trazer duas grandes esferas de supply chain para a gente questionar, fazer perguntas. Então, eu queria trazer aqui para o nosso palco virtual um diretor de estratégia da Rappi, que é uma das empresas que tem impactado bastante o consumo recentemente. É um economista pelo INSPER, tem uma vasta experiência aí no mercado financeiro, Fernando Vilela. E, juntamente com ele, para compor essa mesa de debate, nós queríamos trazer aqui o diretor de operações do Mercado Envios, foi diretor de operações do Mercado Envios no Brasil, passou por empresas como Canui, Ambev e Rodia, é engenheiro mecânico pela Mauá e tem pós em administração da Getúlio Vargas. Então, sejam muito bem-vindos, Vilela e Vergueiro, e eu vou passar a palavra aí para vocês. Um bom dia aí para vocês. Bom dia, Ângelo. Um grande prazer estar aqui com você, com o Vergueiro, hoje no fórum virtual, né, no passado físico, e um grande prazer estar nesse evento que é tão importante e é o maior evento de e-commerce do Brasil. Bom, legal. Ângelo, valeu pela introdução. Fernando, prazer. Bom, eu vou tirar minha máscara aqui, eu estou num espaço isolado, estou dentro da operação, mas depois que eu passar por aqui, ele vai ser higienizado. Agradeço a Vivi pelo convite aí e dizer que é um prazer poder dividir um pouco da minha experiência e um pouco do que o Meli tem feito aí, né, para a logística e para fazer as nossas entregas. Tá, ok. Bom, eu peço licença ao público, eu estou aqui checando o meu celular para a gente poder fazer as perguntas, é só para ficar claro que esse é o objetivo. Então, eu já começo com uma contextualização, né? Como essas duas empresas que têm afetado o consumo em grandes centros têm passado pela pandemia, né? Precisamos atender um volume expressivo de pedidos com esse crescimento que houve recente e temos que cuidar da saúde das pessoas que estão dentro da operação, né? Pessoas, colaboradores, terceiros, internos. Como vocês dois têm cuidado disso em suas operações? Comece então você, Vilela, por favor. Não, perfeito. Muito boa pergunta, Ângelo. Assim, desde janeiro, a gente vendo o que estava acontecendo na China, né, especialmente, a gente já vinha monitorando e fazendo tracking e já conversando com diferentes especialistas para entender, ao longo da nossa cadeia, digamos assim, né, ao longo dos nossos processos, em quais etapas a gente deveria revisar o processo tradicional. E aí, com isso, a gente acabou implementando uma série de medidas, né, para destacar algumas, né, falando sobre segurança especificamente. A gente começou a distribuir álcool em gel para todos os entregadores da Rappi, máscara para todos os entregadores. A gente opera com um conceito chamado de Dark Kitchens. Então, em várias cidades, você tem imóveis que são da Rappi, onde os restaurantes acabam operando. Nesses imóveis, a gente instalou também um centro de desinfecção para o entregador, para ele ir lá e desinfectar a mochila, a moto e receber mais uma vez um kit com máscara e álcool em gel. A gente fez um fundo junto com a Cruz Vermelha do Brasil para garantir que qualquer entregador que porventura tivesse sintoma ou Covid confirmado, tivesse a sua renda garantida, mesmo não estando conectado na plataforma. Do lado de shoppers, a gente tomou as mesmas medidas e conversando junto com os supermercados, né? Junto com os nossos principais parceiros para garantir acesso a banheiro, um certo distanciamento entre os shoppers, para aumentar o horário de abertura da loja, para a gente conseguir operar na loja quando ela estiver menos carregada de gente, enfim. Uma série de medidas a gente acabou adotando. E sobre a questão da explosão de demanda, né, que ela é natural no e-commerce com a pandemia, a gente veio se preparando com mais time, então a gente contratou muita gente desde fevereiro, março, e a gente também investiu pesadamente em tecnologia para deixar os nossos processos cada vez mais produtivos e cada vez melhor para o consumidor final. Então esse é um grande resumo de tudo que a gente fez. Bom, legal, Fernando, é bom ouvir isso. A gente, como consumidor ali, é importante saber que quando a gente está recebendo
os nossos pedidos ali, eles vêm com todo cuidado. Acho que aqui no Meli também a gente tem feito muita coisa parecida, né, com que a RAP. Eu já tive a oportunidade de falar do e-commerce Brasil um pouco mais no detalhe do que a gente tem feito, e acho que talvez só para explorar um pouco algumas coisas que a gente fez adicionais, né? Dentro da operação, a gente passou a trabalhar por operação em células, então eu tenho um time, né, que de certa forma ele está fixo, e aí ele faz todos os processos em conjunto, então horário de refeição, entrada, saída, para a gente poder garantir, e também nós do Meli, nosso time de tecnologia, desenvolveu um aplicativo onde os operadores, eles entram com o celular na operação, e esse aplicativo, ele mede o distanciamento das pessoas, né, e aí com essas informações você consegue de alguma forma monitorar melhor quem são as pessoas que eventualmente tiveram contato com um caso positivo. Felizmente as operações elas estão muito bem controladas e a gente tem muitos poucos casos aqui, mas no momento em que isso ocorre, o isolamento ele acontece da pessoa e das pessoas com quem ele teve contato. Então acho que essa é uma coisa bacana que a gente fez e desenvolveu internamente aqui, e tem funcionado muito bem para poder controlar essa questão da contaminação das pessoas. Legal. Já vamos começar com o Vergueiro, então. A primeira pergunta aqui, depois dessa contextualização eu tenho. A gente tem um país de dimensões territoriais expressivas aqui no Brasil, né, com gargalos de infraestrutura multimodal e também uma cadeia complexa de tributos. Muitas vezes a gente precisa saber de onde sai o produto e para quem a gente vende para garantir o controle financeiro da cadeia, né? Que soluções logísticas a gente deve considerar com viabilidade econômica para que o e-commerce possa crescer? Vergueiro. Vamos lá. Bom, o Meli, ele de certa forma, ele vem montando, né, as suas estruturas, né, de logística, né? Aqui a gente chama de Melinet, então, de certa forma, estamos verticalizando os processos, e aí são operações de fulfillment, que é o que eu gerencio, as operações de cross-dock, operação de flex, as outras operações também, para garantir que a gente tenha um controle total, desde o início até o final da cadeia, né? E tudo isso ele é sustentado pelas ferramentas tecnológicas que nós desenvolvemos internamente. Então, né, os processos eles são desenhados para que essa ferramenta dê o suporte adequado e, de certa forma, facilita o nosso gerenciamento em operações onde a gente trabalha com parceiros, e isso pode ser tanto o transporte como as operações de fulfillment e de cross-dock. Então, o objetivo sempre de tudo isso é conseguir oferecer a melhor experiência para o comprador, né, uma execução com excelência, com uma rastreabilidade, e isso vai tanto para comprador, sejam eles próprios ou sejam eles parceiros. Então, esse é um pouco do desenho que o Mercado Livre vem para poder tentar quebrar um pouco essa questão, né, das dificuldades que nós temos no Brasil e também na América Latina, né, porque, de certa forma, as coisas são muito parecidas nos outros países também. Um segundo desafio que nós estamos enfrentando, né, nos grandes centros, e isso está expandindo para algumas outras regiões do Brasil, é a questão da micromobilidade, que ela vem mudando, né, o formato como a última milha vem sendo praticada pela democratização de alguns formatos on-demand, via aplicativos, né? Vocês acreditam que os centros de distribuição também vão ter mudanças em seus modelos de negócio com essa democratização de serviços? Essa daqui é diretamente para a RAP, Vilela. Bom, perfeita pergunta. Eu diria que o nosso modelo de negócio ele é justamente baseado nisso, é justamente pensando em entender a cidade, é um grande shopping, eu diria, acho que essa é a melhor analogia, onde cada loja ela é um mini CDD, né? O modelo logístico tradicional, você tem CDDs gigantescos, e aí em cidades que são altamente densificadas ou com grande população como São Paulo, cada vez é mais difícil encontrar esse espaço, né? Então você tem um problema imobiliário quase, né? Espacial. A gente fala, cara, eu não preciso desse espaço, eu posso operar com estoque que cada loja possui e conectar todas essas lojas numa grande plataforma. Então, dando um exemplo, quando a gente fala da vertical de supermercado, né, que hoje é super importante para a gente, não é que a RAP tem um armazém gigante de supermercado em algum lugar, não.
todo supermercado parceiro da Rappi, ele é um CDD para a gente. Então, se você pede no bairro do Itaim, por exemplo, para quem é de São Paulo, e vai chegar ao supermercado mais próximo de você, que provavelmente vai estar no bairro do Itaim. Agora, se você pede na Zona Leste, vai ser um supermercado da Zona Leste, porque a gente entende que qualquer loja pode ser um mini CDD. Então, essa acho que é a grande diferença da última milha, né, como você bem comentou, Ângelo, e é isso que garante a nossa eficiência logística de entregar quase que na mesma hora ou em até 2 horas, dependendo do tamanho da compra. Legal. Tem um fator importante para quem está criando um e-commerce e fica naquela equação. Eu terceirizo o armazém, eu terceirizo a logística, porque isso pode fazer uma diferença enorme para o investimento no custo fixo, até para você escalar e chegar num momento onde você pode, talvez, integralizar essa operação e tornar esse ativo próprio, né? Em que momento e quais variáveis devem ser consideradas para você internalizar uma operação? E aí eu queria escutar o Vergueiro nesse apontamento. Legal. Sem dúvida, essa é uma decisão complexa, né, que o time de supply, né, e operações e logística tem que tomar. Né? Não é trivial. Acho que uma coisa importante é você entender, de certa forma, qual que é o teu propósito ali. E em alguns momentos você precisa tomar a rédea, né, de todo o teu processo logístico para poder chegar naquele seu propósito, né? Como eu disse, a estratégia do Mercado Livre tem sido na verticalização desse processo, né? E aí a gente vem evoluindo, né? A tal da Melinet, ela está sempre, o tempo todo, sustentada com tecnologia, mas o principal objetivo e o principal propósito é trazer a melhor experiência e a melhor experiência para o comprador, né? No final das contas, dentro desse contexto do marketplace, né, do comércio, do e-commerce, a gente tem um vendedor, a gente tem o marketplace, no caso do Mercado Livre, e o comprador. E a decisão, no final das contas, é do comprador sempre, né? Então, ele é o principal foco da experiência. Então, sustentado na tecnologia, com processos muito bem desenhados, né, e customizados para o teu negócio, né? Porque às vezes, são processos muito diferentes. E, lógico, com pessoas que estejam conectadas com o teu propósito e que no Mercado Livre, né, a gente transforma isso, né, em DNA, ou a gente chama isso de DNA. Então, são os pilares que, de certa forma, as pessoas precisam ter e agir e executar para poder garantir dentro do sistema e dentro dos processos que as coisas elas vão estar chegando com uma excelência, com um nível de qualidade que o nosso comprador espera. Eu brinco com o time, né, que a experiência que o e-commerce ele precisa oferecer é muito próximo da experiência, tem que ser muito próximo da experiência que o comprador tem na loja física, né, onde ele sai com o produto no seu colo. Então, é isso que ele espera. E é para isso que a gente vem constituindo a nossa estrutura e uma estrutura vertical, né? A gente busca parceiros que estejam abertos para estar o tempo todo em beta contínuo, que é se reinventando com frequência, que busque empreender e assumir riscos, assumir desafios novos para poder chegar no next step. E o Mercado Livre vem construindo todo esse know-how, né? Até engraçado, recentemente o Marcos, o nosso fundador, numa conversa, ele falou, lá atrás, quando a gente começou a fazer logística, era um monte de engenheiro de computação pensando num projeto de um navio nuclear, né? Que era um tema que o Mercado Livre tinha pouco know-how. Isso vem sendo desenvolvido, lógico, com pessoas que foram incorporando, mas também desenvolvendo o próprio know-how dentro da companhia junto com suas tecnologias e seus processos. Então, acho que não tem uma resposta muito exata para esse, é muito entender aonde que você quer chegar e aí ir construindo esse caminho. Você me ajudou muito nessa próxima pergunta, que você falou de experiência, né? E a experiência está conectada a um processo do e-commerce que também começa com E, que é entrega, né? E que talvez esse seja um dos grandes impactos, porque é nesse momento que a gente personifica ou personaliza o atendimento da loja com o cliente final. E como que a gente faz que aquela pessoa, que muitas vezes ela é representada por um terceiro,
ela represente toda a estrutura que a marca gostaria de entregar para o cliente final. Então, sem dúvida nenhuma, o direcionamento aqui é do Vilela. Então, queremos escutar aí como é que a RAP contextualiza esse cenário, Vilela. Não, perfeito. Eu diria que assim, né, o processo da entrega, ele é personificado em quem entrega, mas muitas vezes o que acaba acontecendo é que a pessoa acaba nem recebendo ou nem tendo um contato direto com o entregador, né? Às vezes o entregador só deixa ali na porta, na gaiola do prédio ou na porta da casa e avisa, tá na porta, tô saindo. Mas o que a gente mais valoriza como experiência é principalmente a partir do momento em que o produto ele é embalado, até o momento em que chega na casa do usuário. Por quê? A gente entende que tudo tem que ser um all experience, né? Então, você tem que ter prazer em estar pedindo o delivery, você tem que ter a sensação de abrir um pacote de delivery, seja ele comida, supermercado, seja ele meia, cueca, calça jeans, não importa, tem que dar aquele prazer de compra que ele é único. E como que você garante isso na nossa visão? Primeiro, com a embalagem. A embalagem tem que ser perfeita, tem que ser impecável, não pode ser, assim, é muito ruim quando você pede algo e a embalagem vem toda amassada, toda destruída, é uma experiência horrível. Então, o primeiro ponto é na embalagem. Segundo ponto, o entregador, no nosso caso na RAP, e depois o Vergueiro pode comentar como é para eles, o entregador tem um contato direto com o usuário, porque a gente é um aplicativo onde você pode interagir com o entregador a qualquer momento. Então, a gente define muito bem quais são as melhores práticas de contato entre entregador e usuário. E com isso, o bacana, como a gente tem a opção de gorjeta para o entregador, naturalmente os entregadores têm o incentivo de ser super educado, de mandar uma mensagem, olá, eu sou o Fernando, eu sou responsável pela sua entrega hoje, tenha um ótimo dia para você, tem um incentivo de personalização. Então, se é um entregador que vai retirar, vamos supor, você comprou um presente para sua esposa, e o entregador que vai retirar e você esqueceu de escrever uma cartinha, você pode pedir para o entregador, falando, por favor, você consegue ver com o pessoal da loja se dá para escrever uma cartinha? Tenho certeza que eles vão falar, claro, e vão conseguir escrever a cartinha, vão pedir para a mulher escrever, ou eles mesmos vão escrever se a letra for bonita. Enfim, gera uma série de valores que são únicos, que são valores humanos. E eu acho que é aí que está o grande ponto. Se você garante a embalagem, então, e o contato humano com o operador, né, com o caso o entregador, é um ganha-ganha. E o ponto para complementar essa pergunta que eu diria é, muitas vezes no e-commerce as pessoas acham que a entrega é a parte, não, a entrega é só garantir que chegou. Não, ela é muito mais do que isso hoje em dia. É um mercado cada vez mais competitivo, com cada vez mais player entrando, com cada vez mais gente olhando. Então, cada vez a pressão para chegar no mesmo dia é maior, cada vez a pressão para chegar na mesma hora é maior, cada vez a pressão pela melhor experiência de entrega, pela melhor experiência de packaging, tudo é maior. Quanto maior a competição, maior a necessidade de busca de tecnologia para melhorar a experiência. Esse é o caso da RAP. Agora, se eu puder fazer o gancho, eu queria muito ouvir como o pessoal do Mercado Livre também trabalha com isso, que seria legal a gente ouvir. Legal. Pô, se você falou do negócio da embalagem aqui, eu brinco com a turma que a gente tem um processo que é a embalagem perfeita, né? Ela tem que chegar numa condição para o comprador final perfeito. E eu tive, graças a Deus, a experiência de fazer várias entregas e é um processo muito bacana, porque definitivamente ele é um momento sublime do e-commerce, né? A chegada do produto é onde você concretiza tudo aquilo que ele foi construído ali de maneira remota, né? E aí, para quem é profissional de logística, ter a oportunidade de trabalhar numa companhia como o Mercado Livre, que incorporou no seu slogan, né? O melhor está chegando, que o melhor está chegando o pacote que está chegando, a entrega que está chegando, e quem conecta isso é a logística, isso é muito bacana, então dá bastante orgulho. Mas eu acho que, sem dúvida, esse momento do contato do físico com do produto físico com o comprador é um momento sublime aí que a gente precisa garantir e tem que ser feito com o menor prazo possível. A operação no Covid, principalmente, né, ela está vivendo tempos áureos, né, na hora que a gente olha para a logística como um todo, e vem sempre aquele questionamento, quando a gente olha para fora do Brasil e enxerga aquelas alternativas de entrega que provocam uma conversão excessiva nos comércios eletrônicos, quando você tem uma eficiência de entregar o produto rápido e uma oferta de serviço de um same-day delivery, um next-day delivery,
ou alternativas mais rápidas de entrega fora dos grandes centros, né? Então, a pergunta agora, eu começo um debate com os dois, quando que o Brasil vai estar preparado para ofertar um serviço tipo um Prime, né, a nível de território nacional? Da gente entregar, por exemplo, em até 48 horas do Oiapoque ao Chuí. Eu queria escutá-los aí. Então, vamos começar com o Vergueiro. Bom, eu falei um pouco da estratégia que o Mercado Livre vem adotando, né, de verticalizar seus processos, e aí o seu fulfillment, né, que é o processo onde a gente cuida do handling dessa cadeia logística, onde ela inicia, né, a gente tem várias operações acontecendo, tem as operações de cross-docking, né, tem operações de transferência, e aí achar os melhores canais de transferência, né, os melhores fluxos de transferência para você oferecer a experiência do prazo curto, ela é essencial. Então, essa tem sido muito a nossa estratégia, e, lógico, as ampliações, né, de outras operações, elas têm acontecido, elas são gradativas, óbvio, a gente precisa ter alguma escala para justificar, né, essas ampliações, e eu, nesse momento, ou daqui a algum tempinho, a gente vai inaugurar uma operação no Nordeste, na Bahia. Essa vai ser uma operação 100% Mercado Livre, desde do operador de nível mais baixo até o head da operação, ele vai estar dentro da minha estrutura, e a gente está replicando uma prática que já acontece no México e na Argentina. Então, esse eu acho que talvez o movimento, né, e não esperar a inércia das coisas acontecerem, e sim, efetivamente, tomar as rédeas disso e fazer com que elas aconteçam para o seu objetivo principal, ele ser alcançado ali, que é chegar num prazo muito rápido para o teu comprador. Fernandão. Bom, para complementar o que o Vergueiro falou, eu gosto muito do conceito, né, da economia e ganhos de escala. Assim, é um conceito básico, e eu acho que isso influencia muito o e-commerce. O que mudou muito do cenário do Covid agora é que a penetração do online, ela já vinha crescendo, né, obviamente, mas ela cresceu em 2 meses o que ela cresceria em 5 anos, talvez, 10 anos, talvez, se você for ainda mais conservador. Isso gera um aumento de densificação dos pedidos. E esse é o cenário perfeito para qualquer um que opera a logística, né? Quanto maior a densidade, mais você tem o dito cujo network effects, né? Por quê? Você tem mais loja operando com delivery, com e-commerce, com plataforma online, você tem mais usuário operando com plataforma online, então teus custos transacionais acabam caindo muito. E se você consegue entregar aquela experiência wow, né, aquela experiência fantástica para o usuário, ele ainda compartilha com os amigos, né? Então, chega um momento em que gera um ciclo vicioso tão grande que já acredito que você vai ter quase que todo o Brasil ali usando o e-commerce de uma maneira super fácil e vai acabar aquilo prazo de 25 dias úteis, prazo de 30 dias úteis, prazo de 50 dias úteis. Isso eu diria que é um absurdo que assim, já a gente deveria matar, porque isso só gera um prejuízo para o próprio e-commerce, né? O único que sai prejudicado nisso é o e-commerce, porque o usuário não compra, ele prefere ir na loja física. Se você olhar qualquer métrica de conversão e ficar brincando com prazo de delivery, você vai ver que o que mais dói é o valor do frete e o prazo. Não existe outra coisa que é mais perigosa ou mais potencial a você perder compra do que isso. Então, se a gente garante esse ciclo vicioso acontecendo, e aí acho que foi perfeita a colocação do Vergueiro, de que tem que estimular que o ciclo vicioso aconteça, porque ele também não vai cair do céu, acho que tem tudo para já todos os brasileiros terem uma experiência incrível, conseguindo pedir qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e chegando ali em até 2 dias, e por que não no mesmo dia. Legal. E dentro disso que você colocou, que ativos a gente deve desenvolver, né, do lado do setor logístico para criar essa conveniência e segurança nos modelos de última milha? E aí tem uma pergunta que vem mudando o formato eventual de atuação dos shopping centers, e eu tenho uma pergunta que está conectada a isso. Dark stores é uma estratégia vencedora? Aí é para você, Vilela. Bom, a gente acredita que sim, tanto que a RAP trouxe o conceito de dark kitchens, né, para o Brasil. Que o nosso grande foco era restaurante, então a gente trouxe o conceito de dark kitchens para o Brasil, que era um conceito que até então ninguém estava no Brasil. E por que a gente acredita que isso é vencedor? Porque no fim do dia, um varejo físico,
ele tem um componente imobiliário que ele é caro, né? O ponto comercial é caro, a loja tem que ser bonita, então ela é cara, tudo é caro. Se você muda para um modelo de dark store, né, um modelo onde você tem um imóvel que ele opera somente delivery, ele não precisa estar no melhor ponto, ele não precisa estar necessariamente no cruzamento das duas principais avenidas da sua cidade, ele não precisa ter uma equipe gigantesca ali preparada para receber o usuário, ele é muito mais eficiente, ele é muito mais, usando um termo em inglês, né, scrappy. Ele é um armazém escondido. No fim do dia é isso. Então, eu acho que isso sim gera um ganho não só logístico, porque você consegue distribuir muito bem a sua operação, como um ganho financeiro também bem atrativo. E dado esse ganho financeiro, essa redução de custo, você começa a baixar o preço. E quando você baixa o preço, relação básica de oferta e demanda, você traz muito mais gente para dentro da categoria e consegue crescer de forma muito mais rápida e orgânica. Legal te ouvir, viu, Fernando? Obrigado pela aula aí. É boa essa troca para poder também aprender algumas coisas novas. Bom, o que eu entendo, né, como um dos principais, né, ativos, né, dentro da estrutura, né, de logística é a tecnologia, né? No final das contas, se você não consegue gerar informação, gerir informação e controlar o teu processo, você não vai conseguir ter um processo excelente e preciso, né? Porque no final das contas, quando você promete um prazo de entrega que seja de horas, de um dia, ou para o próximo dia, ou para dali 2 dias, ou que seja para dali 3 ou 4 dias, e os outros todos que a gente quer eliminar, você precisa garantir precisão. Você tem que entregar naquele prazo, né? Você prometeu. Então, para mim, a tecnologia ela é o principal ativo, e os seus processos, usando a tecnologia, mais a gente, né, as pessoas, né, executando, né, com excelência, com precisão, é o que vai, de alguma forma, te garantir, né, a segurança desse processo como um todo. E esse eu acho que é o principal ativo, né, que as companhias elas precisam, de alguma forma, investir. Já que a gente está falando de ativo, e a gente está acompanhando um crescimento extraordinário de várias lojas online, e os players de logística continuam sendo os mesmos, né? E a gente sabe as fragilidades que existem hoje na cadeia. E aí é uma pergunta relacionada à consolidação, se ela deve acontecer, ou se deve haver novos entrantes como uma oportunidade de um setor que está expandindo bastante. Então, eu queria começar essa daqui com o Vergueiro. Bom, eu particularmente, eu acho que existe, sim, grandes players, e eles são efetivamente importantes, mas talvez empresas menores, né, empresas mais locais, mais regionais, elas tenham um conhecimento muito melhor e mais preciso daquela sua região para poder conseguir oferecer um serviço melhor. E o mais importante é que essas empresas, de alguma forma, elas consigam se integrar, elas consigam se aprimorar tecnologicamente para se conectar com com toda a oferta que pode ter de embarcadores, de frete, de transporte. Então, eu acho que esses dois mundos, eles de alguma forma vão coexistir, né? Talvez as empresas muito grandes, elas vão focar em regiões que sejam de densidade muito alta, e talvez as regionais e menores, elas se concentrem em atender locais mais específicos, localidades talvez com uma complexidade maior e que demandam uma experiência importante, né? Eu tive no passado, né, na Ambev, né, cuidava de operação logística de distribuição de bebida, e era a nossa estratégia direta. Eu contratava um motorista para fazer as regiões que tinham complexidade, motoristas que eram daquela região, para poder garantir o sucesso, né, no processo, na entrega e a precisão disso tudo. Então, eu acho que essas duas coisas, elas de alguma forma vão coexistir, mas o importante é que as empresas elas tenham abertura para essa integração tecnológica que os embarcadores eles vão demandar. Vilela. Bom, complementando depois da aula do Vergueiro,
né? Obviamente o modelo da RAP é bem diferente do Mercado Livre em relação ao operador logístico, mas qual que é a minha leitura, né, sobre isso? Eu acho que tecnologia, ela no limite, ela ainda é cara, infelizmente, né? Óbvio que quanto mais tecnologia está presente, mais barato vai ficando, mas ela ainda é cara, então eu vejo uma oportunidade de consolidação no setor, no sentido que eu acho que vários players médios vão acabar se juntando, ou alguns grandes vão acabar comprando alguns pequenos e médios. E vejo até um movimento de M&A já acontecendo um pouco com os principais transportadores. O que eu agregaria, né, complementaria, é que eu acho que ainda tem muito espaço para inovação. Se você pega uma Log, uma Truckpad, são duas empresas que são super recentes, né, que operam no mercado mega tradicional e elas ainda assim conseguiram inovar muito. Né? Se você pega o modelo da Truckpad, do grande Carlos Mira, ele veio do setor, inovou mesmo assim, então eu ainda acho que tem bastante espaço para inovação, dado toda essa pressão de desenvolvimento por mais tecnologia, por mais segurança, estabilidade no dia de entrega, na hora da entrega. Hoje, as pessoas são tão agitadas e têm as agendas tão cheias, né? E dando o exemplo da RAP, se a gente pegar e falar assim para o usuário, vou entregar seu supermercado 10 da manhã e a gente entrega 9h55, a gente entende que isso foi um erro, né? Que isso está fora da métrica. Ah, mas foi antes. Não foi antes. O usuário está preparado para receber às 10. Ele pode estar às 9h55 com o filho dele, né? Vendo a aula com o filho ou indo tomar banho, não importa. O que importa é você garantir o combinado. E eu acho que isso, para o operador logístico, coloca uma pressão gigante por desenvolvimento e por uma melhoria contínua, que eu acho que quem sai ganhando no fim do dia é sempre o usuário final, e acho que essa é a mágica do negócio, né? O ganhador é sempre o usuário final, não importa se a gente está falando de um marketplace, de um operador logístico ou do varejo. Todo mundo tem um interesse em comum, que é servir o usuário final. Legal. Vergueiro, Vilela, muito obrigado por dividir conosco essa experiência aí que bate às nossas casas todos os dias. E eu deixo a Vivi com vocês aqui agora. Muito obrigado. Obrigada, Vergueiro. Obrigada, Vilela. Um abraço para os dois.